A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem? Vamos aqui fazer mais um momento de reflexão da palavra do Senhor e caminharmos um pouco mais. Hoje eu quero falar de um assunto que é bem propício para aqueles que servem ao Senhor, que é combater a fé. Amados, o combate ele já está armado. Você segue em frente ou desiste? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo ele fala algo com relação a combater o bom combate. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo que combater, lutar, é algo bom. Por quê? É prazeroso para ele. E ele fala que ele completou a carreira, ou seja, ele persistiu, ele permaneceu em tudo que ele fez. Para quê? Para que o combate fosse algo bom. E qual foi a arma que ele usou? Foi a fé que Paulo usou. Paulo foi um homem que fez isso muito bem. Combateu a fé, combateu as falsas doutrinas, combateu aquilo que era errado naquele contexto que ele viveu. Era alguém seguro quando falava de Jesus. E a gente vê isso quando Paulo começa a sua carreira, que é narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, de 1 a 22, ele começa a combater isso, a combater a fé, a expor, né, a doutrina de Cristo, né, e combater as falsas doutrinas. Ele começa nas sinagogas, no meio dos judeus, daqueles que já sabiam. E quando ele falava, e aqueles que ali estavam, os ouvintes, escutavam o que ele estava falando, ficavam estupefatos, pelo fato de Paulo agora era alguém que falava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E noutrora, ele era o perseguidor da igreja. Ele era alguém que odiava os cristãos. Era alguém que queria matar aqueles que se declaravam seguidores de Cristo. Então Paulo, ele começa a sua carreira dentro de um contexto que as pessoas o conheciam. E quais foram as armas que Paulo usou para seguir em frente, para ser bem-sucedido, para completar a sua carreira? Paulo usou as fraquezas, usou as injúrias, as necessidades e principalmente as perseguições que ele sofreu. Para quê? Para dar embasamento às coisas que ele falava. Para que as pessoas entendessem que ele era também um homem transformado, que agora estava combatendo a fé, estava combatendo aquilo que ele acreditava. O Senhor nos instrui, amados, que por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, que nós devemos permanecer firmes. Salmos 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Por que Salmo está dizendo isso? Todos os dias vão ter dias bons, todos os dias vai ser agradáveis? Não, teremos dias ruins. Paulo ele relata em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, dos 50 ao 51, ali há um relato onde o apóstolo Paulo ele é expulso da Antioquia, da cidade de Antioquia. Por quê? Porque ali os poderosos das cidades não estavam gostando daquilo que ele estava fazendo. O que Paulo estava fazendo ali? Simplesmente, Paulo estava expondo o evangelho para as pessoas ali, e as pessoas estavam se convertendo. Se olharmos nesse contexto, foi um dia bom para Paulo ser perseguido pelas pessoas que ali estavam? As pessoas estavam odiando ele, as pessoas queriam matá-lo? Nem todo dia o seu, o meu, o nosso dia será bom. A palavra do Senhor nos ensina em Salmos 94, 12 a 13, que nós precisamos, amados, provar a paz. Que nós precisamos, amado, provar o descanso. Em quais circunstâncias eu tenho que provar a paz, provar o descanso? Nos dias ruins, nos dias maus. As circunstâncias podem não ser favoráveis para você, mas você tem que encontrar a paz, tem que encontrar o descanso. Por quê?
tudo está na mão daquele que te chamou. Tudo está na mão daquele que tem te aprovado. O apóstolo Paulo, ele conseguia entender isso e aplicar para a sua própria vida. Paulo, ele combate a idolatria lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do 23 ao 26, ele combate a idolatria que estava ali, intrínseca àquele povo. E por causa disso, ele sofre o quê? Perseguição novamente. As pessoas querem o quê? Matar, querem tirar ele daquele contexto, daquela cidade. E não é assim? Quantos não estão querendo te calar neste momento, porque você está falando de Cristo? Quantos não querem que você cesse as orações, porque ela está fazendo efeito? Quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida e estabelecemos as doutrinas sãs através da palavra, nós estamos explicando para as pessoas o que é certo, qual é o caminho que ela tem que seguir, o que ela precisa fazer. Paulo, ele vai fazendo isso muito bem, quando ele combate as doutrinas falsas. Atos 17, 13 e 14. Ele está ali no meio dos judeus em Tessalônica. E porque ele pregou, aliás, em Bereia, os judeus se levantaram contra ele. Pregou o quê? As falsas doutrinas. Perseguiram. Queriam o quê? Mais uma vez, matar. Ele teve que fugir do meio dos judeus, porque senão seria morto. Quando eu e você estamos vendo as situações que não estão favoráveis ou não são certas, a nossa atitude tem que ser de reprovação. Quando eu, ou você, ou nós detectamos o que é errado, temos que reprovar, como Paulo fez. Havia uma jovem na Macedônia, havia uma jovem que ela adivinhava as coisas. E aqueles que eram detentores dessa jovem, exploravam isso, tinham lucros com isso. Quando Paulo vê essa situação, que ele permanece ali alguns dias, ele expulsa esse demônio adivinhador dessa jovem. E qual é a paga disso? Ele é açoitado, ele é jogado no cárcere e é preso os pés dele num tronco. Por quê? Porque estava fazendo o que era correto. Nós temos que dizer para as pessoas que elas precisam mudar essa situação, mudar o mal para o bem, porque isso traz destruição. Precisamos instruir as pessoas na justiça do Senhor e aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, nas circunstâncias da nossa vida. E se nós fizermos isso, amados, nós vamos viver uma vida segundo aquilo que nós acreditamos, combatendo a fé todos os dias. E vamos perceber que a vida cristã não é uma vida de brincadeira, mas temos que sempre permanecer no melhor caminho, que é seguir a Cristo. Você precisa combater todos os dias a fé. Você precisa combater as falsas doutrinas que estão aí instauradas em vários âmbitos da sociedade. Precisa combater a injustiça que nós vivemos todos os dias. Precisamos reprovar as coisas que estão erradas, porque nós não podemos compactar com as coisas erradas, ou seja, com o pecado. E precisamos fazer o que é correto, porque se fizermos isso, as coisas que estão erradas vão mudar para as coisas que estão certas. E você tem se preparado para combater esse bom combate? Para encerrar a tua carreira e guardar a fé como Paulo, ele relata? Não tem outra opção para mim e para você. O combate, amado, ele já está armado. Você vai assumir o risco e seguir em frente? Ou vai desistir agora? É você que precisa responder isso para você hoje. Combata, siga em frente, e você verá o que Deus tem para você, para a tua família, para os teus negócios e para a tua vida espiritual. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe nesse dia, amado, em nome de Jesus.